Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos para a nossa terceira aulinha da semana. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as relações em um triângulo qualquer. Vocês estão lembrados que nós começamos a falar sobre as relações nos triângulos retângulos, né? Que a gente teve as relações métricas, Pitágoras e as relações trigonométricas. Agora a gente vai aprender alguma dessas relações que acontecem em qualquer outro triângulo sem ser um triângulo retângulo, tá bom? Vai ser num triângulo acutângulo e num triângulo obtusângulo. Vamos lá ver o que é isso? Bom, para a gente começar, antes da gente começar, na verdade, a matéria de fato, vamos só relembrar bem rapidinho. Bom, a gente conhece triângulos, vocês já estão cansados de ver a figura desde, acho que terceira ou quarta série, né? Todo mundo conhece triângulo e nós podemos classificar o triângulo de acordo com duas propriedades dele, né? De acordo com dois elementos dele. Ou a gente classifica em relação aos lados, né? Que seria, nós temos três tipos, vou botar os três triângulos aqui. Qual seria essa classificação, galerinha? Bom, esse primeiro triângulo, esse tracinho significa que ele tem os três lados iguais, certo? Se ele tem os três lados iguais, ele é chamado de equilátero. Próximo, ele tem dois lados iguais. E a nossa basezinha aqui, que é diferente, ele é o isósceles. E o último, que tem os três lados agora diferentes, ele é chamado de escaleno. Ok, isso é a classificação quanto ao tamanho dos lados, tá? Depois, vocês veem a classificação quanto aos ângulos. Como seria essa classificação? Então, nós temos também três opções, né? E aqui, o mais fácil, que a gente está vendo aí direto, né? Seria esse daqui que tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo, ok? Aqui ele tem um ângulo obtuso, então ele é chamado de obtusângulo. E o último que sobra, que ele tem três ângulos agudos, tá? Os três ângulos dele são agudos, então ele é chamado de acutângulo. Beleza. Então, essas são as classificações que a gente tem dentro dos triângulos, ou em relação aos lados, ou em relação aos ângulos. Mas a gente consegue fazer uma associação aqui entre lados e ângulos, tá? Então, se eu sei que ele tem três ângulos diferentes, com certeza ele vai ser um triângulo escaleno. Se ele tiver dois ângulos iguais, ele vai ser isósceles. E se ele tiver os três ângulos iguais, ele vai ser equilátero. Então, a gente consegue fazer essa relação também entre ângulos e lados. Assim como a gente consegue fazer entre lados e tipos de triângulo classificados em relação a ângulos. Como, professora? Eu não entendi. Eu posso ter um triângulo de lados 3, 4 e 5. Ah, ele é escaleno. Beleza, ele é escaleno. Mas agora eu vou conseguir saber se esse triângulo de lados 3, 4 e 5, ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Como que a gente vai saber isso? Vamos lá? Entendendo a natureza de cada triângulo. Então, vamos lá pensar. O que acontece com cada um desses triângulos? A gente sabe que esse é retângulo, que esse é acutângulo e que esse é obtusângulo. Lembra quando a gente aplicou Pitágoras aqui no triângulo retângulo, onde aqui é A, aqui é C e aqui é B? Pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra que eu falei de um triângulo 3, 4 e 5? Que com certeza, com os lados 3, 4 e 5, ele é um triângulo escaleno?
Beleza. Mas sendo escaleno, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Como que eu vou saber? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Lembrem que o A é sempre o maior valor, né? Que é a hipotenusa. Então, eu começo pelo maior valor. Lembra? Ó, vou só botar o exemplo aqui, ó. 3, 4 e 5. Quem é o maior valor? 5. 5 ao quadrado tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se isso for verdade, 25, 9 mais 16, ele vai ser retângulo. Sempre. Sempre que ele te der 3 valores, você começar pelo maior, tá, galera? Começar pelo maior valor e aplicar o Teorema de Pitágoras aqui e der certo, ele é retângulo, com certeza, tá? Se eu fizer isso, a mesma coisa aqui, e esse valor, o primeiro, der menor que esses outros dois, ele é acutângulo. Se der maior, ele é obtusângulo. Calma aí, professora. Não entendi. Então, vamos lá. Ele vai te dar os 3 ladinhos. Com esses ladinhos, eu já posso classificar ele se ele é isósceles, escaleno ou equilátero. Beleza. Nesse caso, 3, 4 e 5, eu sei que ele é um triângulo escaleno. Ótimo. Agora, eu vou analisar com esses 3 valores o Teorema de Pitágoras. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Lembrando que a gente sempre começa pelo número maior, né? Porque a hipotenusa é o maior valor. Então, eu começo pelo maior. Deu certo a minha continha, ó, 9 mais 16 é 25. 25 é igual a 25. Se deu ok, eu classifico esse triângulo como retângulo. Mas, se eu fizer essa mesma continha a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, tanto aqui como aqui, certo? B ao quadrado mais c ao quadrado. Professora, tá faltando um sinal. Eu sei, galerinha. O que vai mudar no nosso sinal aqui? Se essa continha, ao invés de ter esse sinal de igual, tiver um sinal de menor, significa que o triângulo é acutângulo. Se nessa mesma continha que eu fizer, já o resultado for maior do que essa soma, ele vai ser obtusângulo. Pronto. Então, ele vai te dar os 3 valores, tá? Aí, você vai verificar, fazendo como se fosse o Teorema de Pitágoras, verificar se o triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, tá? Com os lados, não com os ângulos, porque com os ângulos é moleza. Tem um ângulo obtuso? Obtusângulo. Tem um ângulo reto? Retângulo. Tem os 3 ângulos agudos? Acutângulo. Mas se eu te der os lados e pedir para vocês que vocês classifiquem esse triângulo apenas com o tamanho dos lados, se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, você vai fazer essa continha que a gente acabou de fazer, tão importante, que é o famoso Teorema de Pitágoras. Quando você realizar a continha e der certinho, são iguais os valores dos 2 lados, você vai dizer que ele é retângulo. Se você achar que o valor maior ao quadrado deu, vamos supor, o 5 ao quadrado deu menor do que essa soma aqui, então ele é acutângulo. E se por acaso você pegar o valor lá e colocar e der maior do que essa soma, ele é obtusângulo. Só isso. Bom, vou falar não, né? Vamos fazer exercício para vocês verem que não é nada demais. Como que eu vou classificar o triângulo, né, em relação aos ângulos, sabendo apenas os lados. Vamos lá? Exercício da página 345, número 1. Olha lá. Classifique em retângulo, acutângulo ou obtusângulos os triângulos cujos lados medem 9, 10 e 12. Então, vamos lá. Você vai analisar, deixa eu botar a letrinha A aqui, esses valores. Vou começar sempre pelo maior, tá, galera? Ó, o meu maior é 12. 12 ao quadrado, e aí eu ponho 9 ao quadrado e 10 ao quadrado.
tá? Começo sempre pelo maior. E os outros dois eu somo. Sabemos que 12 ao quadrado é 144. 9 ao quadrado é 81 e 10 ao quadrado é 100. Essa soma deu 181. Percebam que o 144 é o quê? Menor do que 181, certo? Se ele é menor, então significa que esse triângulo é acutângulo. Moleza, né, galera? Não é moleza? Não é muito legal isso, gente? Eu sei que eu sou professora de matemática. Eu sempre falo isso que eu puxo minha sardinha, mas vamos lá. Você tem ângulos e você consegue classificar o triângulo tanto em relação a ângulos como em relação aos lados. E agora a gente está aprendendo que se a gente tiver os lados, a gente consegue classificar esse triângulo tanto em relação a lados como em relação a ângulos. Muito top isso, né, gente? Por isso que a matemática é assim tão apaixonante. Eu sei que vocês gostam, eu sei. Olha lá, ó. 9, 10 e 12 são lados totalmente diferentes. Ele é um triângulo acutângulo e escaleno. Se eu ainda quisesse um pouco mais, né? Vamos dizer assim. Ele é um acutângulo escaleno porque ele tem todos os lados diferentes. E eu consegui mostrar que é aplicando o teorema de Pitágoras, o valor fica menor, como se fosse, né, o teorema de Pitágoras, ok? Vamos para outro, letrinha B. Os valores agora são 3, 5 e 7. Quem que eu começo a fazer minha continha, galera? Isso aí, muito bem, o número 7. Então, 7, que é o maior deles, 7 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que são os outros dois. 7 ao quadrado é 49. 3 é 9 e o 5 é 25. Se eu somar esses dois, isso dá 34. Diga aí para mim. Diga aí para mim no chat que triângulo é esse. Muito bem, galera. Então, prestando atenção direitinho, olha lá. 49 é maior do que 34. Se é maior, ele é obtusângulo. E o último deve ser retângulo, né, gente? Mas a gente tem que testar. Vamos lá. Na letra C, o maior é 17, certo? Que é o maior valor. Começo por ele. 17 ao quadrado. 8 ao quadrado e 15. 15 ao quadrado. 17 ao quadrado é 289. Aqui, 8 ao quadrado é 64. 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225. E, lógico, somando dá 289. Então, são iguais. Se são iguais, esse sim é o famoso teorema de Pitágoras e ele é o nosso triângulo retângulo. Ok? Muito legal isso, né, gente? Eu acho, confesso. Bora lá continuar. Bom, agora a gente vai trabalhar as relações, vamos dizer assim, métricas, sem ser no triângulo retângulo, num triângulo qualquer, num triângulo agudo ou, perdão, num triângulo acutângulo ou num triângulo obtusângulo, tá? Servem para os dois. Então, vocês vão analisar. Tá vendo que parece muito essa figura com o nosso triângulo retângulo, tá? Galera, só parece. Se não tiver o símbolo de 90 graus aqui em cima, eu não posso dizer que ele é retângulo, tá bom? O que que acontece? Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui um ângulo agudo, ó. Então, esse aqui é o meu ângulo agudo, ele escolheu esse ângulo A. Quem é o lado oposto a esse ângulo agudo, ó? Esse é o lado oposto, certo? Qual é a relação que eu consigo tirar dessa continha aqui? Então, vocês vão analisar onde está o ângulo que ele quer e o lado oposto a ele, tá? As letrinhas ele podia substituir por qualquer outra letrinha, tá bom? Vamos lá verificar o que ele diz em relação a essa característica do lado oposto, tá?
E como que a gente encontra essa formulinha? No livro de vocês, lá na página 346, tá essa matéria, né? Começa na 344, que a gente já passou, e vamos lá para 346. Ele diz o seguinte, ó, que A ao quadrado, que é esse lado oposto, tá vendo, ó? É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados. Então, eu comecei pelo A, aí coloco B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes C vezes M. C, que é esse ladinho maior, e M, que seria a projeção do cateto B, ó. Lembra disso? Que aqui são os catetos e aqui, como se fosse, né? Aqui seria a projeção dos catetos, no caso, aqui é a projeção do lado B, né? Essa é a definição que ele dá no livro de vocês. Se a gente for analisar a definição, é um pouco confuso, né? Mas, se eu tirar, pensem, se eu tirar essa parte aqui, ó, o 2cm, ele é como se fosse um teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que muda, galera, é esse aqui, né, ó. Seria isso daqui. Isso aqui é o que tá diferente do que a gente normalmente conhece, né? Esse 2cm, da onde apareceu isso? Então, olha só. O ângulo que eu escolhi fica entre os lados B e C. Como é o lado C que está repartido aqui, ó, em M e N, então eu uso C vezes M, tá? C vezes M. Ah, por que que não é o N, professora? Porque o ladinho que forma o ângulo é o B que está junto com o M, tá? Ó, BM, um logo abaixo do outro, tá certo? Bom, vamos lá. Como é que eu consigo chegar a essa fórmula? Deixa eu apagar para não ficar essa riscaiada toda. Bom, olha lá. Apaguei. Vou usar esse triângulo verdinho. Olha lá. O que tem nesse triângulo verdinho, gente? A ao quadrado, usando Pitágoras, é um triângulo retângulo. H ao quadrado mais N ao quadrado. O outro triângulo, eu tenho B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E a última continha que eu posso utilizar é esse C. Quem é o C, gente? Sozinho. É M mais N. Como a nossa fórmula começa pelo A, que é o lado que está oposto, certo? Ó, então, a gente vai... Essa é a nossa continha original e essas vão nos ajudar a completar essa daqui. Essa daqui... Eu vou fazer o seguinte, já que aparece esse H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Vocês estão vendo? Que eu passei para o outro lado. E aqui, ó, já que tem H ao quadrado e N, a gente vai tirar o valor de N. N é C menos M. Eu vou fazer como se fosse um sisteminha de equação fazendo substituições, tá? Então, ó, essa é a minha original, que começa pelo A, e a partir dela eu vou desenvolver. Então, como aqui tem um H ao quadrado, eu tirei o valor do H aqui e vou substituir, ó. E aqui tem um N, eu tirei o valor do N aqui para também poder substituir, tá certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa minha continha? Ó, A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Olha lá quem é o H ao quadrado. B ao quadrado menos M ao quadrado, substituir, mais N ao quadrado. Quem é o N? Ó? C menos M ao quadrado. Vamos desenvolver essa continha. A ao quadrado, B ao quadrado, menos M ao quadrado. Fazendo essa continha que é o nosso produto notável, quadrado da diferença. C ao quadrado, menos 2cm mais M ao quadrado. Esse M ao quadrado vai embora com M ao quadrado. Sobrou A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2cm. Pronto, ó. Achei a formulinha, que é igualzinha a essa daqui. Utilizando Pitágoras, tá? E substituições. Belezinha? Pronto. Vamos fazer um exemplo para vocês verem, ó. Esse é o exemplo que está no livro, tá? A professora não tem ângulo, realmente não tem ângulo. Então, vamos lá. Então, já que ele está pedindo x, eu vou chamar ele de A, ó.
Esse com certeza é o C, porque o C é dividido pelos dois valores, certo, gente? Então, aqui é o A, que é o que eu tenho que descobrir. Vou chamar esse de B. Logo abaixo do B tem que ter o M, então aqui é o M e aqui é o N. Como que vai ficar essa nossa continha utilizando esses valores aqui? Vamos lá. Vai ficar, ó, A ao quadrado. Ah, o A é X. X ao quadrado. Igual B ao quadrado, 12. Mais C ao quadrado, que é 10. Menos 2 vezes o C, que é 10. Vezes o M, que é 2,4, tá? Cuidado para não trocar, tá bom, galera? Então, aqui fica x ao quadrado, 144 mais 100, fazendo continha, menos 10 vezes 2,4 é 24, 24 vezes 2 é 48, x ao quadrado dá 244 menos 48 dá 196. Tirando a raiz de 196, isso é igual a 14. Pronto. Então, sabendo a fórmula, galera, é fácil, né? A gente só identifica e aplica. O problema é lembrar da fórmula. Mas como eu falei, ó, parece um teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que muda seria isso daqui. Aí a gente só tem que se atentar a esse valor aqui. Então, é sempre menos 2, né? Menos o 2 vezes o lado que está divididinho, né? Que sempre vai ter um lado que vai estar dividido em duas partes. E o M, porque é o lado que forma junto com o ângulo, tá? Ó, o ângulo aqui, ó, o que não tá com o lado oposto, os outros dois, B e M, tá? Bom, beleza. Vamos fazer um do livro. Número 3 da página 347. Ó, aqui ele tá te dando o ângulo, tá vendo, galera? Naquele exemplo ele não deu, mas aqui tá, ó. Se ele deu o ângulo, o que tá oposto é esse. Então, esse é o A. Se esse é o A, ó, esse é o B e esse é o C. Por que esse é o C? Ó, porque tá dividido em duas partezinhas, certo? E aqui é o nosso M, o B, M, ó, B, M, ok? Então, a nossa fórmula é A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, essa é fácil de lembrar, menos, toda vez que for um triângulo acutângulo, 2 vezes o nosso C, que é o ladinho que tá dividido, vezes o M, que é o ladinho aqui, né, a projeção do lado B. Vamos lá. O meu A é 9, então 9 ao quadrado, B, que é 6, o C é o 10, menos 2 vezes o 10 de novo, vezes o M, que nesse caso é o X. Aqui dá 81, fazendo as continhas, 36 mais 100, menos 20x. Letrinha para um lado, número para o outro. Lá tinha dado x ao quadrado, aqui é bom que vai ser só x. Então, olha só, eu vou passar esse menos 20 para o outro lado, 20x. Aqui é 136, somando, menos 81. 20x é igual a 55, divido 55 por 20, o valor é 2,75. Pronto. A continha eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. O mais importante é lembrar a formulinha, tá bom? Bom, assim como acontece no triângulo acutângulo, acontece no triângulo obtusângulo. A gente vai ter um ângulo obtuso e o lado oposto a ele. Então, ó, tá aqui o meu ângulo obtuso e esse é o meu lado oposto, tá certo? O A. No livrinho, lá na página 348, tá a formulinha, ó. Mesma coisa, vocês podem perceber que é praticamente igual, o que muda é o sinal de mais, e o triângulo é obtusângulo, tá? Então, no acutângulo, talvez fique fácil de lembrar, lembra? Ó, naquela outra parte, o acutângulo é um sinal de menor, menor, menos. Então, a continha vem com menos. O obtusângulo era maior, mais, né? Então, vem com a continha de mais. A fórmula é exatamente igual, galerinha. Vocês estão vendo? Igualzinha, só muda que um é sinal de menos e outro é sinal de mais. Ah, como é que eu provo? Da mesma forma, tá? A gente vai usar o triângulo pequenininho,
azulzinho ali, ó, só para vocês verem rapidinho, ó. Aqui é minha hipotenusa, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Do mesmo jeito, eu tiraria que o h é o b ao quadrado menos o m ao quadrado, ok? Aí no outro triângulo já seria o triângulo grandão, o verde, ó. A ao quadrado é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado, ó, n no triângulo grandão. Aí eu tenho que n é igual a c mais m, certo? Ó, o n é c mais m. Substituindo aqui, ó, a gente tem que a ao quadrado é igual a h ao quadrado, que tá aqui, mais rapidinho, porque é igualzinho, tá, gente? Ó, então aqui, entra aqui, ó, então seria b ao quadrado menos m ao quadrado, mas esse n ao quadrado eu vou substituir por esse, né, ó, c mais m ao quadrado. Então, dá a ao quadrado igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. Fazendo do mesmo jeito, ó, produto notável, mais 2cm mais m ao quadrado. Corta, corta. Logo, o nosso a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2cm. Tá bom? Então, acutângulo menos obtusângulo mais a continha é a mesma, ok? Um exemplinho do livro, tá aí, ó. Aqui é o meu ângulo obtuso, ó, certo? Se esse é meu ângulo obtuso, aqui é o meu tamanho A, aqui é o meu tamanho B, aqui é o meu tamanho C, que é do meu ladinho, e esse aqui seria o meu M, tá certo? Esse complementinho aqui seria o M, ó. M e C do triângulo. Pra gente resolver, vamos lá. Seria, vamos lá já substituir. O meu A é x, x ao quadrado, igual a 10 ao quadrado mais 18 ao quadrado, mais 2 vezes o C, vezes o M, 5/3. X ao quadrado é igual a 100. 18 ao quadrado é 324, mais... Ai, professora, tem fração. Não tem problema não. Dá para cancelar o 18 com 3, que vira 6, né? 2 vezes 5, 10. Vezes 6, 60. O nosso x ao quadrado vai ficar 484. Tirando a raiz do 484, eu tenho que o nosso x é 22. Beleza? Então, a continha é praticamente igual, só muda de menos para mais, tá? Se vocês quiserem ver a demonstração um pouco mais devagar, um pouco mais detalhadazinha, tenho 2 vídeos aí depois da nossa aulinha, ok? E o último exercício de hoje, rapidinho, para a gente terminar. Aqui, ó, meu ângulo obtuso, ele não precisa estar desenhado, a gente sabe. Aqui é o meu lado oposto, então aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Sempre o C vai estar juntinho do famoso M, tá bom? Ok? Então, a formulinha A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2cm. É muito igual, né, o exercício. X ao quadrado, o B é 6 ao quadrado, o C é 9, mais 2 vezes 9 vezes 4,5. X ao quadrado é 36, mais 81, 9 ao quadrado. Aqui 2 vezes 4,5 é 9, 9 vezes 9 é 81. Deixa eu botar para cá. X ao quadrado é 162, 198, né? 198, é isso mesmo? A raiz de 198, acho que não é exata, galera. Deixa eu fatorar aqui, vamos lembrar, porque eu não sei de cabeça. Vamos lá, por 2 dá 99, né? Então, aqui só dá por 3, que é 33, por 3, que é 11, por 11, que é 1. O único casalzinho é 3, então, 3, raiz de 2 vezes 11, 22. Prontinho, galera. Acabamos. Então, só
agora treinar, tá, galera? Os exercícios aí da página 347, 349, tá bom, galera? A gente fica por aqui, que a gente já acho que já até passou do tempo. Um beijo grande e até daqui a pouco, né? Porque a gente tem a segunda aula ainda. Tchau, galera!